entrevistas com os candidatos ao Senado, o candidato Alfredo Nascimento. Nós teremos a partir de agora 1 hora para conversar, né? Vamos até às 9h30, na verdade, incluindo os comerciais e tudo mais, tem esse tempo de 1 hora para que nós possamos conhecer as propostas do candidato, enfim. Alfredo Nascimento tem uma vida pública de 35 anos, um pouco mais, talvez, está conosco hoje aqui no estúdio da Rádio Difusora do Amazonas, fechando a série de entrevistas. Candidato, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Fred, bom dia, ouvintes da Difusora. Prazer é todo meu. Tá? Continua de cabelo preto, viu? Continuo bem cuidado. Diferente de mim, continuo de cabelo branco. Bem cuidado. Mas, candidato, enfim, 35 anos de vida pública, o senhor já foi até ministro dos transportes, inclusive, e agora está tentando uma vaga ao Senado, né? Eu pergunto por obrigação, o senhor se sente preparado para mais esse desafio, no momento em que os políticos são tão cobrados aqui no nosso país? Na verdade, Fred, nós que fazemos políticas estamos hoje nivelados por baixo, né? A população já não tem, pela classe política, o respeito que tinha há algum tempo atrás, há cerca de 35 anos, quando eu entrei na política. Hoje a atividade está muito desgastada em função até do que é mostrado todos os dias para a população. Basta você ligar a televisão, que tem uma denúncia nova, basta ouvir uma rádio, que tem uma denúncia nova, basta... todos os meios de comunicação mostram diariamente a prática pouco razoável, ou seja, práticas desonestas praticadas pelos políticos. Eu estou preparado sim para ser senador da República, porque eu tenho uma história de serviços prestados na política e sempre fazendo a política do bem. Eu me orgulho muito da história que tenho. Eu tenho a honra de ter sido prefeito de Manaus por 3 vezes, de ter sido secretário de Fazenda do Estado 2 vezes, de ter sido vice-governador, senador da República, de ter sido ministro de Estado do meu país 3 vezes. Hoje virou praxe as pessoas dizerem: eu sou honesta, eu sou ficha limpa. Será que foram testadas? Eu tenho esse tempo todo e posso olhar nos olhos dos meus filhos, dos meus netos, sem ter que me envergonhar de absolutamente nada que eu tenha feito. Eu passei por uma denúncia, fui inocentado pela Polícia Federal, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal. Isso é natural que se coloque dúvida em relação à prática de quem está no poder. E eu tenho uma história muito legal, uma história que eu me orgulho muito de bons serviços prestados e sou um homem limpo, graças a Deus. Bom, eu quero falar com o senhor sobre um assunto, eu acho que o senhor já não está careca de responder, mas está cansado de responder. Sim, vamos falar sobre ela um pouquinho? Bora. Né? O senhor foi ministro dos transportes, tinha um orçamento previsto para poder consertar, para ajeitar, para pavimentar a BR-319. No entanto, uma colega sua de ministério bateu o pé e disse: não sai a BR-319. Mas ambos, tanto o senhor quanto a ministra do Meio Ambiente, ministra Marina Silva, à época, era o ministro do governo Lula. O que faltou para sair a BR? Vamos colocar logo de vez, abrir essa caixa preta da BR, porque se fala muita coisa, então tem que falar com quem era ministro na época. Principalmente quando chega o período eleitoral, todo mundo... Aí lembra. Lembra da BR-319, assume a bandeira de defesa da BR-319. Aliás, desculpa, hoje é de todos, né? Todos querem falar, todos têm a fórmula mágica para resolver. Isso. Primeiro eu quero saber, o que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, a BR-319, ela tem 958 quilômetros. Eu consegui asfaltar mais de 500 quilômetros da BR-319. Basta você ir ao Humaitá, que 230 quilômetros aproximadamente entre o Humaitá e Porto Velho, estão todos asfaltados, 28 pontes construídas ao longo desse percurso e uma ponte sobre o Rio Madeira de 1.038 metros. Então a cidade de Humaitá está ligada com o Brasil e com o resto do país. E consegui recursos para ser asfaltada aqui do 0 até o 250. A parte do meio, quando isso avançou bastante, exigiram o licenciamento ambiental. Eu contratei os estudos e eu percebi que um lobby muito forte não me deixaria construir a rodovia. E engraçado que nenhum desses que hoje defende a BR-319 se levantou para me ajudar. Absolutamente nenhum. Então, em primeiro lugar, ela está transitável. A parte do meio, eu consegui recursos para dar manutenção,
todas as pontes de madeiras foram construídas, todos os bueiros foram construídos e hoje a gente tem trafegabilidade entre Manaus. Nós temos 3 empresas explorando linhas de ônibus entre Manaus e Porto Velho. A União Cascavel, a Aruanã e a Transbrasil. Então, tem tráfego hoje na BR-319. E eu consegui os recursos para que essa parte do meio fosse feita a manutenção e desse tráfego a ela. Fiz a ligação também para o Maitá, aliás, para Manicoré. Hoje você sai de Manicoré e vem para Manaus de ônibus. Tem linha de ônibus cruzando esse percurso do meio. Se eu não tivesse feito nenhum trabalho, hoje o mato teria tomado conta da parte do meio. Eu consegui o dinheiro para isso durante 5 anos. Todo ano eu colocava no orçamento 200 milhões de reais e se perdia aquele dinheiro porque não tinha o licenciamento ambiental. Engraçado que esses que agora defendem a BR-319 não apareceram para me ajudar. Surgiu até a ideia de se construir ferrovia, né, surgida daqui. Construiu uma ferrovia do quilômetro 250 ao 650. Saía de Manaus de carro até o 250, descia do carro, botava o carro no trem e ia até o 650, descia do trem e depois pegava a estrada para ir embora. Não é ferrovia que ligava nada a lugar nenhum. Mas esse assunto tomou conta dos órgãos ambientais, do Ministério Público, de organizações internacionais, e eu me vi impedido de fazer essa rodovia. Mas eu quero lançar aqui um desafio. Eu quero que qualquer político do estado do Amazonas prove que colocou um único real, R$1 só, na BR-319. Qualquer um. Nos últimos 15 anos, se existia algum recurso colocado por outro político que não tenha sido o Alfredo Nascimento na BR-319, eu desisto da minha candidatura ao Senado. Eu abro aqui o microfone para quem quiser contestar isso aí, tá? Não tem problema algum. Então a gente abre aqui o microfone. Então, o desafio está feito. Só para encerrar, a BR-319 ela hoje tem trafegabilidade, ela é uma bandeira minha, eu vou continuar com essa bandeira, eu vou brigar por ela. Eu acho que a gente tem formas hoje de fazer isso diferente. Eu conversei com o governador Amazonino Mendes, porque consultando a literatura sobre a BR-319, eu descobri que no primeiro mandato do Amazonino, ele conseguiu a delegação dessa rodovia para cá, da 319, e fez os primeiros 160 quilômetros saindo de Manaus, passando pelo Castanho. Conversei com ele, ele já fez um ofício ao ministro dos Transportes, pedindo a delegação com todos os estudos de impacto ambiental que já foram feitos. Eu contratei 3 como ministro, por exigência dos órgãos de meio ambiente, que têm má vontade, que não querem dar licença. Agora, depois de atendidas as exigências de fauna e flora, estão exigindo agora demarcações indígenas de aldeias que estão nas proximidades. Eu consegui recursos para fazer toda a demarcação de áreas preservadas ao longo dos 850 dos mais de 900 quilômetros da BR-319. Então, eu conversei com o governador e ele já solicitou a delegação para o governo do estado para que se consiga fazer esse trecho do meio. Deixa eu te dizer qual é a vantagem disso. No momento em que é feita a delegação, o órgão a dar o licenciamento é o órgão estadual, no caso, e não mais o federal. Porque com os órgãos federais, isso é tudo conversa fiada. Já fizeram reunião, tem audiência, passeio pela BR-319. Não é falta de dinheiro, é falta da licença ambiental para fazer a obra. Interromperam, quando viram que eu consegui dinheiro para fazer a manutenção, suspenderam a manutenção da BR-319, não há caso no país. Então é assim, é muito fácil falar disso, mas eu quero que as pessoas apresentem os argumentos para fazerem essas defesas. A BR-319 é nossa, é legal. As pessoas não sabem direito a pressão que se sofre, a pressão que eu sofri para não fazer isso. Tanto que eu comecei pelos extremos, fiz os extremos e falta um trecho da rodovia. E eu vou continuar brigando por ela, num histórico de briga pela 319. Eu quero que os outros mostrem alguma coisa que tenha sido feita pela BR-319. Mas, infelizmente, a política é um pouco isso, né? E sempre em época de eleição isso é lembrado. Sempre em época de eleição isso é lembrado, porque isso é a nossa redenção. Há um lobby muito forte do sul do país para que essa rodovia não aconteça. Isso muda a realidade da nossa Zona Franca de Manaus. Os nossos produtos terão muito mais competitividade, porque durante 4 meses, e eu posso falar disso, porque eu fui superintendente da Zona Franca de Manaus, durante 4 meses, quando o rio baixa, os nossos produtos encarecem, tanto na chegada de componentes quanto na saída de produto final,
Por que isso? Porque os navios que saem de Manaus no período da seca, o calado diminui, a profundidade do rio diminui, e eles saem daqui com metade da capacidade de transporte. Então, um navio sai daqui com a metade da mercadoria que ele pode transportar, mas as empresas pagam o mesmo valor, porque alugam o navio. Então, isso iria facilitar muito a vida das indústrias aqui da Zona Franca de Manaus, eles iriam ganhar competitividade. E é natural que exista uma vontade do sul e sudeste do país para que essa rodovia não aconteça. Agora, o senhor sabe, já mudando um pouquinho de assunto, que a Zona Franca de Manaus sempre tem sido alvo, né? Alvo, inclusive, da grande mídia. Nós tivemos há 2 semanas um editorial da Folha de São Paulo, acho que o 1000º editorial da Folha, contra a Zona Franca de Manaus, criticando o modelo econômico e tentando desinformar, porque é desinformar à medida que você diz que a Zona Franca de Manaus é uma zona apenas de exceção e que não traz nenhum benefício para o resto do país. O senhor sabe que já foi superintendente, isso é uma grande mentira contada. Uma grande mentira, né? Mas há uma vontade muito grande. E eu quero dizer aqui, em defesa até dos parlamentares que estão lá, que a gente tem segurado isso, os parlamentares todos, sem exceção, com heroísmo até. Porque se você comparar a força política que nós temos, por exemplo, nós somos 8 deputados federais e São Paulo tem 70. E São Paulo não quer a Zona Franca de Manaus viva. Então a gente tem que ficar sempre fazendo negociação. Quantas e quantas vezes eu tenho utilizado o meu partido, que tem 41 deputados, para negociar dentro do partido, para a gente fechar a questão e só votar outras coisas de interesse do governo se a Zona Franca for preservada. E agora é passado do limite. O presidente da República nos enganou a todos, exatamente, a todos os parlamentares. Ele assumiu o compromisso conosco de que essa mudança que iria ser feita, ela não afetaria a Zona Franca de Manaus, aquela concessão que foi feita para os caminhoneiros naquela greve. E na calada da noite, na virada da noite para o dia seguinte, ele assinou um decreto dando uma pancada muito forte no polo de concentrados aqui da Zona Franca de Manaus. Contestamos, brigamos, ele entrou ao vivo numa entrevista feita aqui, coletiva, com todos os parlamentares presentes, dizendo que iria fazer, que não ia. E no Senado a coisa é mais equilibrada, porque cada estado tem 3 senadores. É diferente. Então a força de São Paulo é a mesma daqui do Amazonas. E lá o Senado conseguiu uma vitória muito apertada, mas muito apertada. Mas isso fez com que o governo desse uma recuada, e graças a Deus ele deu uma recuada pelo menos até o final do ano. Eu espero com o próximo presidente da República que a gente possa fazer uma negociação mais justa para nós. Porque se fosse para a Câmara, se fosse votado lá, nós iríamos perder. E esse benefício constitucional foi mexido por um decreto do presidente da República. Então, infelizmente, a gente vive um momento de instabilidade, tanto na política quanto em relação à legislação. Ela é alterada todo dia por falta de votarem no Congresso. O Supremo, de quando em vez, está fazendo modificações, e essas modificações têm alterado muito a nossa vida aqui. O governo do Estado, o governador Amazonino Mendes, entrou no Supremo Tribunal Federal contestando essa mexida. Não é nem o valor, a gente discute a alíquota, se é de 20, de 15, de 10, mas é o mau exemplo. No momento em que você mexe numa coisa que é constitucional por um decreto, você abre a porteira para que se acabe com a Zona Franca de Manaus. Ou seja, quem manda é o presidente, fazemos tudo que seu mestre mandar. De jeito nenhum, vai brigar com a gente o tempo inteiro. E o governo do Estado já entrou com uma ação no Supremo para que isso não possa acontecer. E se a Justiça fizer cumprir a legislação, naturalmente não vai se mexer numa medida constitucional por um decreto presidencial. E que alternativas nós teríamos além da Zona Franca de Manaus, a gente falando de um estado rico em biodiversidade, em atrativos, isso sendo pouco explorado, historicamente falando? Olha só, Fred, nós estamos agarrados a um único instrumento de sobrevivência do nosso estado, que é a Zona Franca de Manaus, que é uma coisa que a cada dia que passa fica mais difícil defender, porque o que se passa lá fora, o convencimento de quem está lá fora é que a Zona Franca de Manaus é um prejuízo para o país. Ao contrário, a geração de emprego, de renda é muito mais fora daqui do que aqui no Amazonas. Quando eu fui superintendente da Zona Franca de Manaus, na década de 90, nós tínhamos cerca de 100 mil empregos. Nós já alcançamos 160 mil empregos. Hoje nós temos cerca de 70 mil empregos diretos.
Então, a nossa situação, ela não claro que nós temos uma crise no país e isso reflete aqui na Zona Franca de Manaus, mas a gente tem que pensar em outras alternativas. Não dá mais para pensar que a gente tem uma riqueza. O que aconteceu com Rondônia? Rondônia não depende de Zona Franca, tem hoje uma economia muito mais estável, né? Muito mais segura do que a nossa aqui do Amazonas. Mas lá eles exploraram o que eles têm de riqueza. E eu acho também que a gente precisa repensar essa distribuição de recursos que se faz no país. O governo federal não pode ficar com o maior volume de recursos, tendo a menor responsabilidade sobre o país. Essa distribuição ela tem que ser rediscutida. Essa reforma de distribuição do dinheiro entre União, Estado e municípios, ela tem que ser repensada. Nós temos hoje o interior do Estado sem nenhuma atividade econômica, absolutamente nenhuma atividade econômica. Não existe isso em outros estados. Aqui do lado do Pará, você tem atividade econômica em todos os municípios. A economia é muito mais estável, muito mais segura. Aqui não tem nada, você não pode mexer numa árvore, você não pode extrair minério, você não pode fazer absolutamente nada. E a gente tem um potencial muito grande, que se a gente explorasse bem esse potencial, essa história de dizer assim, olha, tem que preservar a floresta, tem que preservar sim, mas a gente tem que fazer algumas coisas para que se dê mais importância ao homem. Aliás, hoje... o senhor exemplificou, desculpa, o estado do Pará, o rigor ambiental em termos de fiscalização sobre o estado do Pará é menor que o nosso. E Pará, tanto quanto o Amazonas, são Amazônia. Juntos são Amazônia. É Amazônia, mas você não dá para entender vai voltar isso. Um pouco para a 319. A 319 é a única rodovia federal do país implantada que exigiu um novo estudo de impacto ambiental, como se nós tivéssemos que derrubar árvores, florestas, não tem nada disso. Então, desculpe, uma imbecilidade quando uma ministra do meio ambiente, que é amazônida, coloca, como colocou, né, essa condição aí, sendo que no estado dela, vizinho aqui, inclusive, né, tudo pode. Deixa eu contar uma historinha para você, eu nunca falei disso, Fred, agora eu vou falar publicamente. Eu fui ministro do Lula e a ministra do meio ambiente é do Acre. Exatamente. Ela não deu a licença, nós tivemos uma reunião com o presidente da República, ela disse que não dava licença por convicção, mas concedeu a licença no Acre para a BR-362, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Eu, sobrevoando com o presidente Lula, um trecho da rodovia que nós fomos inaugurar, o presidente perguntou para o governador, vem cá, não tem carro aí embaixo? Porque veja a importância da rodovia, você tem uma licença, tudo bem, para ligar Cruzeiro do Sul a Rio Branco, olha a população, olha o que isso significa, olha o estado do Amazonas, Roraima, estaria ligado com o mundo. Todo o trecho que liga o Atlântico ao Pacífico, eu tive a oportunidade de fazer isso como ministro, eu fui impedido exatamente na parte do Amazonas, por exigência de licença ambiental, uma coisa sem pé nem cabeça, mas tomou corpo, tomou forma e não deixaram fazer. É o único trecho sem asfalto entre a Venezuela e a chegada ao Pacífico pela Transoceânica. Eu fiz todo o trecho da 319, 364, 317 no Acre e a chegada ao Pacífico. E exigiram licenciamento ambiental nesse trecho do meio da 319. Esse trecho completado, nós teríamos a ligação por estrada do Pacífico ao Atlântico. Infelizmente, isso aconteceu, mas eu vou continuar brigando por isso. Essa história de que tem que preservar, tem, mas o homem tem o direito de ir e vir. E a estrada já existe, pelo amor de Deus, a BR já existe. Ela foi criada na década de 60. Década de 70. Finalzinho de 70, foi inaugurada na década de 70. E, quer dizer, você não teria que derrubar uma árvore sequer para poder fazer a BR. Agora, o que me espanta, para fechar de vez esse assunto, que senão a gente o tempo inteiro vai estar voltando a ele, mas o que me espanta é o seguinte, eu sou presidente da República, eu tenho os meus ministros, ok, beleza. Então, num aspecto macro, grosseiramente falando, o ministro é meu funcionário, certo? Se eu sou presidente da República. Aí o funcionário diz para mim, eu não vou dar. Eu não vou dar licença por convicção ou por birra. Né? Entenda como quiser. E fica por isso mesmo? Deixa eu dizer, em defesa do Lula, ela disse na minha frente, do Lula, que não daria a licença por convicção. Ela foi demitida depois, uns 2, 3 meses depois, e o presidente Lula disse para mim, agora... Esperou foi muito. Agora, não, porque ela tem um encontro em Doha e
tornaria esse assunto da Amazônia... Ela iria para outro lugar, mas não fazer isso, sinceramente. Em vez de Doha, outra coisa bem parecida. É isso. Pelo amor de Deus, rapaz. Pois é. Então, assim, aí ele disse, agora nós temos um ministro bacana. Aí entrou um tal de Bink. Foi outra desgraça da minha vida. Eu tive até desentendimentos com ele. Houve coisa assim, até meio brabo, desentendimento no governo. E, resultado, infelizmente a gente não conseguiu essa licença, mas eu vou continuar brigando por ela. Ela já avançou, porque hoje você falar sobre isso, as pessoas até nem acreditam mais, porque é muito tempo. Eu estou brigando por isso há 15 anos. Tem gente que acha que é só um pedaço de papel. Acabou. Os relatórios de impacto ambiental, eles, de fauna e flora, eles foram aprovados. Agora, os órgãos ambientais exigiram a demarcação de terras indígenas. E a gente está encontrando dificuldade para encontrar índio nessa região. Mas eles acham, né? E se deslocam, porque tem tribos nômades. Mas nós vamos cumprir essa exigência em relação aos indígenas, se Deus quiser, e nós vamos conseguir isso. E se essa coisa que nós solicitamos se concretizar, de se passar, de fazer a concessão para o governo do Estado, eu tenho o compromisso do Amazonino, eu consigo recursos, nunca foi falta de recursos para isso. Eu todo ano perdia o dinheiro que colocava no orçamento para a BR-319 e eu tenho documentos disso, mas eu não tinha licença para fazer parte do meio. Tanto que a outra parte está toda pronta. Basta ir para o Humaitá, por exemplo, para você ver o desenvolvimento que ocorreu em Humaitá, em função do acesso fácil. Hoje estão construindo um porto novo em Humaitá e vai ser deslocado todo o transporte de grãos de Porto Velho, que é do porto lá chamado Cainágua, para a iniciativa privada, e esse transporte de grãos todo vai passar por Humaitá, porque eles têm agora 200 quilômetros de rodovia, ganham muito mais tempo com isso, fica muito mais barato. Lá passa a ser um entreposto de carga e descarga de grãos, para que esses grãos sejam transportados ou para Itacoatiara, onde fazem o transbordo, ou direto para o Atlântico, com exportação de toda a soja que vem do Mato Grosso. Então, a realidade econômica de Humaitá vai mudar, já está mudando em função da BR-319 que foi concluída. Para você ter uma ideia, Fred, o trecho entre Humaitá e Porto Velho ele era feito entre 6 e 7 horas, hoje faz 1h30, o que dá uma certa tranquilidade para que toda essa carga, todo esse transporte de soja seja feito através do Humaitá. Perfeito. São 8h55 em Manaus. Para fechar de vez, a gente falou sobre Zona Franca, sobre oportunidades e o que se poderia fazer, né, como atividade econômica aqui. Eu falava das potencialidades do nosso estado, eu queria insistir um pouquinho, já falando sobre a possibilidade de turismo. O senhor sabe, né, conhece bem o nosso estado, que, por exemplo, no Alto Rio Negro, né, nós temos hotéis de selva ali, que todos os anos recebem centenas de pescadores, milhares de pescadores, por exemplo, para pesca esportiva, ali naquela região muito praticada. E nós temos inúmeros lugares aqui no nosso estado que poderiam também estar sendo utilizados para turismo de aventura, né, de pesca desportiva, que se inclui no turismo de aventura, né, para que, enfim, a gente tem aí congressos e todas as atividades que são movimentadas através do turismo. O senhor não acha também que seria uma boa proposta para buscar de vez uma alternativa, em vez só de Zona Franca, Zona Franca, Zona Franca? Daqui a pouco a gente fala em prorrogação e não vai ter o que prorrogar. Você vai prorrogar o quê? Não vai mais existir? Nem os empregos tem mais, né? Exatamente. Então, assim, você tem razão em relação a isso. Eu acho que a gente tem errado um pouco em relação à condução desse potencial turístico que a gente tem, que é o turismo de pesca. Eu acompanhei, no período que eu era prefeito, eu fiquei muito curioso em relação ao crescimento do Nordeste, do turismo para aproveitamento das praias nordestinas, do litoral todo do Nordeste. E eu observo que houve uma diferença da ação deles em relação à ação que a gente empreende aqui no nosso estado. Eles venderam o turismo do Nordeste lá fora. Então, ao invés de criar receptivo aqui, antes de criar esse receptivo, essa estrutura aqui, essas belezas foram mostradas lá fora e hoje o Nordeste vive do turismo, né? A maior atividade econômica do Nordeste é o turismo,
porque ele foi bem conduzido, foi bem feito, foi bem vendido. E eu, certa feita, vi propagandas do turismo nordestino na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, em tudo que era lugar do mundo, vendia a imagem do turismo das praias do Nordeste. Então, eu acho que a gente precisa ter uma junção de esforços no sentido de vender lá fora mais esse turismo de pesca. E, de qualquer maneira, a gente, num determinado período, num período que é bom aqui para a pesca, no mês de outubro, os aeroportos estão sempre cheios, esses hotéis de selva sempre cheios, e eu acho que isso pode crescer muito mais desde que se faça os investimentos corretos para atrair pessoas que vêm para cá. A Amazônia é uma coisa muito fácil de vender. O Amazonas é o estado mais preservado. Nós temos 98% da nossa fauna e da nossa flora preservados. Então, acho que a gente precisa vender melhor o produto que a gente tem lá fora. Tá certo. Olha, eu vou encerrar o primeiro bloco da nossa entrevista, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu continuo conversando com o candidato Alfredo Nascimento. Você pode acompanhar essa entrevista também ao vivo pelo Facebook da Difusora, no Difusora 24H, e via super aplicativo Mano. Intervalo, a gente volta já.